Um modelo de investimento que te diz exatamente quando comprar e quando vender Petrobras. É isso que eu me propus a criar aqui nesse vídeo do YouTube, que é o nosso quarto episódio da série Investindo em Evidências, onde pela primeira vez aqui no canal eu vou criar um modelo de análise técnica. Até agora a gente tinha criado vários modelos de análise fundamentalista, utilizando indicadores fundamentalistas, mas hoje eu quero trazer um pouquinho de análise técnica aqui, que é também bastante divertido para a gente brincar com os dados e descobrir ali a hora certa de comprar ou vender uma ação baseado em evidências e não em achismos. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não faz ideia do que são modelos de investimento, investir em evidências, dados, o que eu faço aqui no canal, que série é essa que eu tô falando, vamos aqui pro computador e vamos entender o que eu trouxe aqui para vocês hoje, que é realmente criar um modelo ali que compra ou vende Petrobras baseado em evidências que a gente achou historicamente através de um processo que a gente chama de backtest. Então, como que a gente vai criar um algoritmo de decisão que toma ali as melhores decisões possíveis de compra ou venda? A gente vai testar se comprar ou vender ações da Petrobras baseado em médias móveis funcionou nos últimos 10 anos através do processo de backtest. Então a gente vai basicamente olhar para o histórico, pegar todo o histórico de preço da empresa, simular decisões baseadas em médias móveis, que eu já vou explicar para vocês o que são, e a partir disso a gente vai chegar na rentabilidade histórica desse processo de decisão. Então a gente pode olhar aqui as médias móveis. E o que é uma média móvel, né? É basicamente pegar o preço dos últimos X dias e tirar uma média. Então, se a gente está trabalhando aqui com uma média móvel de 10 períodos, por exemplo, em um gráfico diário, você vai pegar os últimos 10 dias, o fechamento dos últimos 10 dias e tirar uma média. Simples assim. E aí, como a gente pode construir um algoritmo de investimento e um modelo de decisão baseado nessas médias? A gente pode tirar duas médias no caso da Petrobras, então, ou de qualquer outra ação. Uma média rápida e uma média lenta. Se a média rápida estiver acima da média lenta, a gente vai comprar. Se a média de um período rápido estiver abaixo da média lenta, a gente vai vender. É simplesmente um indicador de tendência. Então, se a gente olhar aqui o gráfico, eu trouxe um gráficozinho para vocês entenderem melhor. Esse aqui é o gráfico da Petrobras. E se a gente olhar aqui, isso são duas médias que eu plotei no gráfico. Tanto a média lenta, que está aqui como 40 períodos, e uma média rápida de 9 períodos. Qual é o período ótimo? Qual período você vai utilizar no seu modelo? Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso. Mas primeiro vamos entender, que quando a média rápida ela cruza para cima da média lenta, a gente vai comprar. Então aqui você teria comprado Petrobras. Se ela cruzar para baixo de novo, a gente entraria vendido. No caso seria aqui, né? Então a gente pegaria toda essa alta de Petrobras aqui com essas médias. Aqui ela cruzou para cima de novo, né? Então a gente compraria aqui nesse cruzamento novamente, né, para cima, e venderia, por exemplo, só aqui, né? Então a gente pegaria essa alta também. Então basicamente a gente vai ter um modelinho que vai dizer ali quando a gente deve comprar, quando a gente deve vender, baseado se a linha tá para cima ou a linha tá para baixo. E de novo, isso aqui é um indicador de tendência, né? Então não tem nada aqui que seja também completamente surreal. Médias móveis, momentum, tudo isso é uma forma da gente medir tendência e comprar ali o que está subindo, vender o que está caindo. Isso é uma técnica milenar de operar na bolsa de valores. Existem dezenas de pessoas que fizeram bilhões operando assim. O George Soros, inclusive, é uma das pessoas que mais aplicaram essa escola. É o que a gente chama de trend following, né? Que é comprar o que está subindo, vender o que está caindo. Simplesmente você só não pode ser o último a comprar, né? Que aí fica complicado. Essa é uma ótima hora para falar da minha formação de Python para finanças, o Código Py, que conta com mais de 270 aulas que partem do absoluto zero, desde instalar a linguagem de programação no seu computador, até você aprender a criar modelos de investimento lucrativos do zero, tendo acesso às minhas bibliotecas de backtest proprietárias, tanto de análise técnica quanto de análise fundamentalista. Além da parte de modelagem financeira, você vai aprender sobre inteligência artificial e vai encontrar diversos cursos extras de AWS, GitHub, banco de dados com SQL, tudo incluso na formação. É a formação perfeita para você parar de se basear em achismo e começar a investir em evidências. Se você quiser saber mais sobre a formação, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Então, as premissas do nosso estudo são o seguinte: a gente vai começar em 2010 a fazer a nossa simulação, tá? A base de dados utilizada aqui é a base de dados da Varo junto com a Fints, que eu disponibilizo lá no Código Py para os meus alunos. Então, todos os meus alunos da minha formação de Python aplicado a finanças, eles têm acesso a uma base de dados completa desde 2010, com todos os dados de cotação, cotação ajustada, dados fundamentalistas, dados de fundos, enfim. Você consegue ter acesso a todas as coisas que você precisar lá, sem problema nenhum, para você conseguir fazer modelos de investimentos muito lucrativos e fazer diversas análises da bolsa de valores para melhorar muito o seu processo de decisão. Então, com isso, você consegue ganhar muito dinheiro no mercado baseado em evidências, ao invés de
achismos. E aí, a gente vai trabalhar uma coisa muito legal nesse vídeo aqui, que eu quis trazer um modelo de análise técnica, justamente para a gente trabalhar a parte de otimização de períodos via janelas móveis de in-sample e out of the sample. Eu não trouxe esse conceito aqui nesse canal do YouTube, então a gente está avançando aqui na nossa modelagem, na criação de modelos de investimentos, conforme a gente vai avançando os episódios aqui do Investindo em Evidências. Se você não conferiu os episódios anteriores, te convido aqui a clicar no cardzinho que eu vou deixar aqui com os episódios anteriores, onde eu testo se investir em dividendos realmente funciona no Brasil, se a Magic Fórmula funciona no Brasil, se comprar empresas baratas funciona ou não, baseada ali no preço sobre lucro, comprar as menores preços sobre lucro todos os anos, comprar as maiores dividend yields todos os anos. Eu já fiz essas simulações aqui no canal, então te convido a clicar aqui no card e assistir, mas só depois que você terminar o vídeo, beleza? Vamos finalizar aqui o nosso episódio número 4 e agora eu vou explicar para você o que é isso aqui de in-sample e out of the sample. Quando você tem um indicador como esse aqui, que ele pode ser qualquer período, então aqui a gente está com uma média de 40 dias contra uma média de 9 dias. Isso aqui poderia ser 40, 120 dias, 240, a média curta poderia ser 2 dias, 7 dias, 15 dias. Qual é o melhor período de combinações entre a lenta e a devagar? A grande verdade é que eu não faço ideia. Então, como que você vai testar isso? A gente vai trabalhar aqui com um período de otimização e um período de teste. Um período de otimização e um período de teste. Então, eu trouxe essa imagenzinha aqui para vocês darem uma olhada, que é o seguinte. A gente tem o início do nosso backtest em 2010. A gente vai otimizar o nosso modelo durante, por exemplo, 2 anos. Então, no nosso caso aqui, a gente vai usar um modelo 2:1, ou seja, a gente otimiza 2 anos, testa 1, otimiza mais 2 anos, testa 1. E aí a gente vai acumulando a rentabilidade do período de teste, nunca do período de otimização. Afinal, aqui no período de otimização você está pegando o melhor dia, a melhor combinação possível entre os parâmetros, né? Então aqui no período de otimização, como o nome já diz, né, você vai otimizar quais são os períodos que você vai usar ali no seu período de teste. Então você vai ver, bom, o que funcionou melhor? 7, 40, 50 com 20, você vai otimizando ali até você chegar no modelo que mais rendeu nesse período de otimização. E aí você vai testar agora num próximo ano exatamente esses mesmos parâmetros e ver como eles performaram, tá? E aí você vai fazer isso ao longo de toda a sua amostra. Então esse GIF aqui é bem legal, ó, trouxe para vocês também, que é essa otimização em sample out of the sample, que é justamente, você tem aqui a otimização, aqui ó, teste, otimização, teste, e aí você vai caminhando ao longo dos seus anos, ó, esse aqui é o GIFzinho, começa em 1998 e vai até 2008, né? Você vai caminhando ao longo dos seus anos, trabalhando com essa otimização móvel, né? Então seu modelo, ele tem um período de validade, por exemplo, 1 ano, aqui ele tá fazendo a mesma coisa que eu, e aí de ano em ano você otimiza os parâmetros novamente para você sempre estar com o modelo que mais está funcionando naquele momento. E aí é muito legal também, né? Porque o período out of the sample, o período de teste, ele não foi influenciado por essa otimização. Então a gente não vai ocorrer num problema que a gente chama de overfitting, né? Que é justamente a gente otimizar para o melhor parâmetro, para o passado e no futuro esse modelo não funcionar. Então a gente precisa passar por essa validação aqui de out of the sample in sample para a gente conseguir criar o nosso resultado real do modelo. E aí o resultado final ele vai ser só esses quadradinhos azuis, tá? Você vai acumular só os períodos de teste e você vai ignorar completamente a rentabilidade do período de otimização. Afinal, isso é impossível de fazer na prática, né? Você nunca vai conseguir escolher exatamente os melhores parâmetros para o próximo ano. Você vai escolher baseado no que aconteceu nos anos anteriores, né? Então, nosso período de teste é a rentabilidade real que a gente teria, nunca a rentabilidade do período de otimização. Vocês vão ver melhor ainda quando eu abrir aqui o PDF, que é justamente a ferramenta que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Eu já trouxe a ferramenta em outros episódios da análise fundamentalista e hoje eu quero trazer aqui para vocês no Python a ferramenta de análise técnica, que mais uma vez está disponível lá no Código Pi. Os meus alunos têm acesso a 2 bibliotecas de trade, além da base de dados que eu acabei de falar para vocês, para conseguir criar modelos extremamente lucrativos, extremamente mesmo, sem trabalho nenhum, porque eu construo essa ferramenta aqui junto com eles ao longo das aulas e depois é só você colocar os seus parâmetros aqui para testar os modelos, tá? Aqui a gente pode ver que eu só codo o evento, tá? Então nesse códigozinho aqui que eu preparei para vocês, eu só tô codando o evento. Todo o resto de calcular a rentabilidade, pegar os dados, tratar os dados, tá aqui na Big Strategy, nos outros códigos, onde eles vão ser responsáveis por fazer essa otimização móvel, por fazer a compra e venda dos ativos, a operacionalização da estratégia, tudo isso já está codado. Eu mostro como eu codo lá dentro do Código Pi, e aqui a gente só vai codar o evento. Então, quando a gente está com a média rápida aqui, ó, maior do que a média lenta, então a gente vai
comprar. Se a média rápida estiver abaixo da média lenta, a gente vai vender, tá? Não vou entrar muito em detalhes de código, porque eu sei que vocês querem saber o resultado. Aqui eu tô pegando os dados também e vou passar aqui, ó, os dois parâmetros que eu quero otimizar. Então o parâmetro 1 é média lenta, ele vai de 7 até 29, de 7 em 7. Então eu crio um range ali de 7 dias até 29 dias, de 7 em 7. Então vai ter 7, 14, 21 e 28. A gente vai testar esses 4 períodos rápidos e a gente vai ter aqui a média longa, né, de 30 a 46, de 5 em 5. Então a gente vai testar 30, 35, 40, 45. Poderiam ser outros? Poderia ser maior? Claro que poderia. Você pode testar o que você quiser. Desde que você tenha acesso aqui à ferramenta, você pode testar quantas combinações você quiser. Aqui ele vai testar todas as combinações entre esses dois períodos, tá? Baseado ali em todos os nossos períodos de otimização, que no caso aqui de 2 em 2 anos. Então de 2 em 2 anos ele vai escolher a melhor combinação entre esses dois parâmetros para conseguir testar no ano seguinte. Opa, para tudo para eu te contar algo muito legal. Já imaginou seguir as recomendações de compra ou venda de ações baseado em um dos melhores modelos de investimento que eu já criei? É isso que é possível com a carteira Fator Moderado, um modelo de investimento que utiliza dados de cotação e balanços de todas as empresas da bolsa para tomar decisões. Aqui na descrição você vai encontrar mais informações sobre como assinar a carteira, qual a rentabilidade e como funciona o algoritmo de recomendação. Clica lá e bora ganhar dinheiro. Rodando esse códigozinho aqui que vai direto lá na base de dados que eu disponibilizo no Código Pai, ele vai gerar esse PDF, que é o relatório aqui com o resultado do nosso modelo. Então, backtest, Petro 4, médias móveis. Se a gente abrir aqui o nosso resultado, ó, a gente consegue ver, deixa eu botar um pouco menor aqui pra gente conseguir ver direito. E aí a gente vai ter aqui início do nosso modelo 2012 até 2021. Eu falei que ia começar em 2010, mas a gente tem que lembrar também que vai ter 2 anos de otimização, né? Então sempre você vai perder uma parte dos seus dados ali da sua amostra, porque você vai estar no período de otimização e não no período de teste, como eu acabei de mostrar pra vocês, né? Se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, os primeiros 3 anos aqui ele fez, cadê? Ele fez 4 anos de otimização, é até bastante. Não, 3 mesmo, só 3 anos. Então, nesses primeiros 3 anos, a gente não vai ter rentabilidade nenhuma, né? Porque nosso período de teste começa depois do primeiro período de otimização, beleza? Então, a gente vai ter aqui o nosso modelo com a rentabilidade verde, ó. Rendeu muito mais do que o Ibov e muito mais do que a ação e o CDI no mesmo período. Então, a gente vai ter um retorno acumulado de 300% e um retorno acumulado do ativo de 12%. Então, olha só como é que a Petrobras, nos últimos 10 anos, rendeu só 12% aí. O retorno ao ano do modelo foi 17% ao ano, o que é um retorno bem expressivo e bem interessante para a gente ter aqui. Foram 77 trades ao longo desse período. E lembrando que esse PDF vai estar na descrição, tá? Vou deixar esse PDF aqui, então se você quiser baixar esse material, ver esse relatório, ver todas as estatísticas com calma, é só você baixar esse PDF aqui embaixo. Aqui tem todos os sinais de trade, quando ele mandou comprar, quando ele mandou vender. A gente tem os eventos de estresse aqui com o Joage Day. Então, por exemplo, ó, no Joage Day você estava provavelmente vendido, né? Porque você ganhou 15% aqui, ó. No auge da pandemia a gente estava vendido também. Então a gente entraria vendido na pandemia com esse modelo e teria ganho 40% em março de 2020. Uma rentabilidade bem expressiva. Tem aqui a Underwater também, que é o gráfico de drawdown, que é muito importante a gente dar uma olhada. E eu quero mostrar aqui embaixo para vocês, só para a gente ver essa parada in sample, out of the sample, que eu expliquei. Eu acho que quando a gente olhar aqui o relatório vai ficar ainda mais claro, que é o seguinte, olha só que legal, a gente consegue otimizar aqui para o primeiro período, né? Então de 2010 a 2012, a gente vai ter 2 parâmetros aqui ótimos. A média rápida de 28 e a média lenta de 40. E aí a rentabilidade nesse período em sample foi de 1,37% ao mês. Então a gente consegue aqui uma rentabilidade bem legal ao mês. E aí depois a gente vai testar esses mesmos parâmetros de 2012 até 2013 e a gente teve aqui uma rentabilidade out of the sample, ou seja, depois de 1% ao mês praticamente, né? 0,95. É normal que a nossa rentabilidade média em sample, ela seja muito maior do que out of the sample, né? Aqui a gente está no período de otimização, aqui a gente está no período de teste. O importante é que isso aqui não seja muito discrepante, né? Se for muito discrepante, aqui dá 5% ao mês e aqui dá 0 ou menos 2, aí realmente o seu modelo não funciona na prática, ele só funciona na teoria.
melhoria na sua otimização. Então você nunca vai implementar esse modelo, porque mesmo com você fazendo ali o backtest histórico, vendo que as regras que você criou são lucrativas, quando você vai implementar elas na prática, você não ganha dinheiro, tá? Isso aqui é uma forma de você se proteger desse tipo de coisa. Então a gente pode ver aqui, ó, a evolução dos parâmetros ao longo do tempo. Olha só, no primeiro período a gente usou 28,40, no segundo período de 2013 a 2014 a gente usou 14,40, no terceiro período, 2014 para 2015, a gente usou 7,35, depois, ó, de 2015 para 2016, 7,40. É muito legal a gente brincar com essa otimização aqui, ó, para a gente conseguir ver a rentabilidade evoluindo ao longo do tempo. Olha essa rentabilidade aqui de 2014 a 2016 no InSample, 7% ao mês. Absurdo, né? Quando a gente foi para a prática mesmo foi 1,66. Acontece isso aqui, como falei, né? Um período de otimização, você está pegando o melhor dos cenários e aí, obviamente, você pode achar uma coisa bem astronômica quando você vai implementar. Não é bem assim que funciona, né? Mas aí, mais uma vez, né? Olha como é que é legal a gente fazer uma boa modelagem para a gente tomar cuidado com qualquer pegadinha que tem em nossos modelos e ganhar dinheiro de verdade. Isso aqui é a rentabilidade para os parâmetros e tal. Como eu falei, né? Se você quiser ver esse PDF no completo, com todas as métricas e tudo mais, baixa aqui na descrição. Mas esse foi o resultado do nosso modelo aqui em Petrobras, que vale muito mais a pena de ser seguido do que só fazer um buy and hold na ação, se você tiver vontade de comprar essa empresa. Esse é o poder de investir em evidências, esse é o poder de investir em dados. A utilização de modelos de investimento é infinitamente superior a você fazer qualquer outro tipo de coisa, porque aqui você vai estar respaldado por um estudo científico, por uma análise estatística. Aqui a gente nem entrou muito nesse mérito, né, de análise estatística, a gente está num vídeo do YouTube muito rápido, mas é sempre importante a gente olhar aqui a expectativa matemática por trade, a gente ver se o que a gente está fazendo é significante ou não estatisticamente, mas isso é um assunto um pouco mais aprofundado e que eu vou deixar lá para os alunos do Código Pai, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal, isso me ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. Se você quer que eu traga mais episódios do Investindo em Evidências, onde eu trago sempre modelos de investimentos onde a gente ganhou dinheiro, foram lucrativos ao longo do tempo. Então, se você tem alguma sugestão de algum modelo que você quer que eu traga, algum indicador que você quer que eu teste, alguma empresa que você quer que eu teste, comenta aqui embaixo que eu posso trazer em futuros vídeos algum indicador, algum teste específico que você queira, utilizando aqui as ferramentas que eu criei usando o Python, beleza? Então, mais uma vez, não esqueça de curtir, se inscrever, tamo junto e até o próximo vídeo.